Oi pessoal, tudo bom? Se você não me conhece, eu sou a Clarissa e seja muito bem-vindo aqui no canal Vezes 5, onde nós compartilhamos um pouquinho da nossa rotina e da nossa vida agora aqui na Alemanha, antes em Portugal, mas agora numa nova nação. Antes de começar, eu já vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho com as notificações para você não ficar fora de nada daquilo que a gente está trazendo para cá. Nesse vídeo nós vamos abordar, na verdade eu vou abordar um pouquinho como tem sido a nossa adaptação nesse primeiro mês aqui na Alemanha. Na verdade nós chegamos aqui na Alemanha no dia 1º de setembro e aí tem toda a questão de adaptação, muitas burocracias para resolver e eu vou tentar passar para vocês um pouquinho como nós temos visto essa primeira adaptação aqui no país, como as crianças estão reagindo, como nós adultos também estamos reagindo a essa adaptação. Nós tivemos muitos questionamentos em relação a isso, em relação à língua, em relação à adaptação das crianças na escola, e eu vou tentar esclarecer um pouquinho para vocês sobre esses assuntos. E eu resolvi fazer esse vídeo porque nós estamos recebendo bastantes questionamentos em relação à adaptação, principalmente lá no nosso Instagram. Inclusive, se você não nos segue, eu vou deixar aqui embaixo o nosso endereço para que vocês possam começar a seguir a gente lá também, porque é mais fácil esse contato direto do que aqui pela plataforma do YouTube. Então eu vou tentar dividir esse vídeo por tópicos, porque dessa forma fica mais claro e também mais objetivo e o vídeo não fica tão extenso. Então, para que vocês possam perceber como tudo vem funcionando, é importante que vocês assistam esse vídeo até o final. Bom, se você não assistiu como é que nós chegamos aqui na Alemanha, eu vou deixar no final a sugestão do vídeo onde eu explico mais ou menos como foi esse processo de saída de Portugal, porque nós antes estávamos em Portugal, moramos durante 4 anos em Portugal e chegamos na Alemanha aqui no dia 1º de setembro. Vou deixar no final a sugestão desse vídeo para que não fique nada muito repetitivo. Bom, então vamos começar esse vídeo abordando o primeiro assunto que nos foi questionado, que era a questão do idioma. Como vocês sabem, né, nós viemos de Portugal. Quem não sabe, eu estou explicando, nós viemos de Portugal e nós não falamos alemão. E isso, claro, é uma barreira, tanto para mim quanto para o meu marido, assim como para as crianças também. Só que nós tentamos nos comunicar em todos os momentos e nunca houve problema em nos comunicarmos em inglês. A maior parte das pessoas é super receptiva quando nós abordamos e dizemos que não falamos o alemão, então já passa diretamente para o inglês, mas tem aquelas pessoas que não querem falar em inglês e a gente tem que aceitar e entender porque realmente a língua do país não é o inglês, a língua do país é o alemão e eles querem impor a língua que é originária do país e como imigrantes, como pessoas que estão imigrando para esse país, entendemos que nós temos que nos adaptar. Nós não falamos. Nesse primeiro momento, temos abordado todos os assuntos em inglês e estamos tendo boas receptividades em relação a isso. Porém, nós entendemos que o aprendizado da língua nativa é de extrema importância. Então, nós já estamos pesquisando algumas escolas, alguns cursos online. Eu, particularmente, prefiro aulas presenciais do que online, mas estamos vendo aqui o que melhor se adapta à nossa logística, à nossa rotina. Para o Beto, talvez, né, para o meu marido, muito provavelmente para ele o melhor seriam as aulas online, porque como ele está trabalhando fora, ele consegue adaptar melhor os horários dele. Eu já prefiro as aulas presenciais no nosso caso. As crianças, primeiramente, vão ter esse apoio na escola, né? Então a gente não está muito preocupado com elas nesse primeiro momento em relação a ter aulas particulares, etc., porque nós estamos primeiro vendo como é que vai ser a adaptação delas na escola. E depois, caso a gente ache que exista a necessidade, porque eles não estão conseguindo acompanhar, ou a escola sinaliza algum tipo de necessidade, aí nós vamos ver uma outra opção para eles. E aí eu já vou para o segundo ponto, que é a questão da adaptação nas escolas. Essa tem sido a nossa maior dificuldade, porque nós não conseguimos escolas ainda para as crianças, para nenhum dos três. Então estamos tendo que também procurar alternativas e tentar ver a melhor forma, né, de conseguir colocar eles numa escola. Isso por quê?
porque aqui o sistema educacional, o calendário deles, na verdade, é diferente do que eles tinham em Portugal. Em Portugal, as crianças, os mais novos, entraram de férias no final de junho e retornaram às aulas no início de setembro. A minha mais velha, ela teve o encerramento das aulas no início de junho e retornou à aula no início de setembro também. Então, eles têm um período mais longo de férias. Na região que nós estamos, as aulas terminaram no final de junho e reiniciaram no início de agosto, tendo uma paralisação de 15 dias agora no início de outubro. Como nós chegamos no início de setembro até conseguir regularizar todas as questões de documentação, etc., eles pegaram essa parte dessa paralisação e nós estamos em cima, estamos mandando e-mail, etc. Porém, a gente ainda não teve nenhum retorno e eles estão na lista de espera das escolas. Entrando em contato, né, com algumas pessoas entraram em contato comigo também através dos vídeos, pessoas brasileiros que moram aqui na Alemanha e também participando de grupos de brasileiros. O que eu percebi é que essa demora é mais normal do que de costume e que nós temos mesmo que ficar insistindo, colocar e realocar as crianças na escola. O sistema educacional aqui é muito diferente, tem 3 níveis de escola diferentes, enfim. A gente está tentando entender como é que tudo isso funciona. Eu já tinha pesquisado isso antes de chegar, só que eu não esperava que demorasse mais de um mês para as crianças estarem inseridas na escola. Isso dificulta um pouco a questão da adaptação delas, porque elas acabam não tendo muita convivência com pessoas nativas, não tendo tanta convivência com outras crianças, ficam muito tempo presas dentro de casa, né? E aí isso acaba dificultando um pouquinho essa questão da adaptação. O terceiro ponto é a questão da receptividade, como é que nós fomos recebidos aqui. Bom, nós moramos hoje numa cidade que não é uma grande cidade, a gente mora meio que num bracinho assim, numa cidade que pertence a Düsseldorf, mas a gente não está dentro da cidade de Düsseldorf. Moramos a 20 minutos ali do centro, né? 20 minutos de carro. Mas o que nós podemos perceber é que as pessoas foram extremamente receptivas. Aqui onde nós estamos localizados tem muitos imigrantes. Nós vemos muitos italianos, árabes, turcos, portugueses mesmo. Então, essa região que a gente está tem muitos imigrantes, o que acho que acaba fazendo com que eles já estejam acostumados a lidar com a questão da imigração. Todas as pessoas com quem nós precisamos tirar dúvidas ou todos os órgãos públicos que nós precisamos ir foi de extrema receptividade. As pessoas foram extremamente educadas, simpáticas. A gente sabe de casos em que não foi dessa forma, que existiram alguns ali que foram mais grosseiros, ou porque não falam alemão, ou porque, enfim. Mas a gente sabe que esse tipo de situação vai acontecer em todo o país, em todos os lugares, na verdade, sempre vão ter aqueles que são mais receptivos e os que são menos. Mas, por enquanto, a gente deu sorte em relação a isso. Inclusive, eu peguei aqui umas coisinhas para mostrar para vocês, porque quando nós fomos fazer o nosso registro, né, aqui na cidade, nós recebemos da senhora que estava fazendo o registro lá um kit de boas-vindas, né? E nesse kit vinha um pin da cidade, vinha uma sacolinha, né? Bem-vindo a Zulligan, eu acho que é assim que se fala, não sei. Mas vinha uma sacolinha, dentro dessa sacolinha vinha esse pin, vinha aqui um kit que tem uns imãzinhos, tá vendo? Só que eu ainda não sei onde colocar, porque a minha geladeira aqui em casa não tem como colocar imã. E eu tô cheia de imã, tô querendo achar uma malha de aço, malha de imã, não sei como é que chama aquilo, para poder colocar e não achei ainda. E recebemos também várias revistinhas onde mostram os pontos turísticos, tem alguns cupons de desconto aqui, atividades e eventos que acontecem na cidade, então achei eles super receptivos. Outra coisa que nos chamou muita atenção também é que nós temos essa impressão de que o povo alemão é um povo mais fechado e, na verdade, até acredito que seja, mas eu acho que o povo europeu como um todo, ele é um pouco mais fechado, só que nós percebemos, assim, que quando o primeiro final de semana que nós chegamos, a gente chegou aqui numa sexta-feira e num domingo a gente foi num parque que tem aqui perto, passear com as crianças, que o dia estava muito bonito, estava quente, fomos no parque, o parque estava lotado. E você via
pessoas de todas as etnias, de várias nacionalidades diferentes, e nós estávamos passando com as crianças e tinha uma família alemã brincando, jogando um jogo lá que eu sinceramente não sei o nome daquele jogo, mas nós estávamos passando com as crianças e eles nos convidaram para jogar junto com eles. Perguntaram se nós queríamos brincar, jogar junto com eles, e nós ficamos ali interagindo. Então acho que a gente foi bem recebido, não tenho que reclamar em relação a isso. A quarta coisa que vem sendo muito questionada é em relação ao clima. Então, o que nós sabemos é que aqui o clima ele é mais rigoroso, principalmente o inverno, ele é mais rigoroso do que em Portugal. Porém, nós hoje temos uma casa que está mais preparada para receber esse frio do que em Portugal. A gente agora ainda não está com aquecimento ligado. A temperatura hoje aqui está na volta dos 14 graus. A gente está começando mesmo o outono e eu não estou com aquecimento ligado porque é uma temperatura em que a gente já estava acostumado até em Portugal. E pronto, a casa é mais preparada, tem janelas duplas. Porém, o nosso apartamento ele é grande, então não retém tanto calor quanto, por exemplo, quando nós viemos em abril e o Beto estava num apartamento pequeno e aí o calor ali ficava mais retido. Às vezes estava 12 graus do lado de fora e a gente não estava com aquecimento, mas a casa estava aquecida porque o apartamento era pequeno. A nossa casa ela é maior, então também é mais difícil de reter o calor. Além disso, a gente está começando agora a vida, então tem muito poucos móveis, a casa ainda está muito vazia. E isso dificulta também essa retenção de calor. Como eu disse, a casa ela tá toda preparada, a gente tem aquecimento em todos os pontos da casa. Eu acredito que isso faça muita diferença. Por enquanto, a gente está tranquilo porque é a mesma temperatura que a gente pegava no inverno em Portugal, a gente está pegando no outono aqui. Então, é uma temperatura que a gente já está habituado. Eu acho que o pior vai ser mesmo quando chegar a questão do inverno mais rigoroso. E em relação ao verão, a gente chegou no finalzinho do verão, mas a gente pegou temperaturas excelentes e dias lindíssimos. Nós chegamos a pegar temperaturas aqui de 30 graus, que aonde nós estávamos em Portugal, em Aveiro, a gente não pegava praticamente essa temperatura. É mais difícil, porque é uma região mais mais centro-norte ali, é mais ventosa e tudo. Mas pronto, então nós pegamos um finalzinho de verão ali bem quente, e agora estamos começando a entrar aqui no outono, né? E o outono tá com temperaturas parecidas daquelas que nós tínhamos no inverno em Portugal. O quinto ponto é a questão da estrutura das cidades. Como eu disse, nós não estamos no centro de Düsseldorf, nós estamos a mais ou menos uns 20 minutos de carro. Porém, aqui onde nós moramos, nós temos tudo à nossa disposição sem precisar necessariamente estar usando ou utilizando o carro, né? Aqui nós temos, a 5 minutos da nossa casa, nós temos 3 opções de mercado diferentes. Tem um centro comercial, né, que seria um shoppingzinho, assim, é pequeno, mas tem um centro comercial, tem muito comércio de rua, restaurante, enfim. Então a gente está muito bem localizado. Além disso, na rua aqui embaixo a gente tem um acesso ao transporte, acesso a ônibus que passa de acordo com os horários que são marcados, mas que levam até a linha de trem, enfim. Então a gente está bem localizado. Eu acho que nesse momento a gente está muito bem localizado porque a gente tem tudo que é serviço que seja necessário, nós temos perto. Em relação ao custo de vida, que seria acho que o 6º ponto que tem sido um pouco mais questionado, depois eu vou fazer um vídeo mais específico em relação a isso, para explicar para vocês um pouquinho, tentar fazer um vídeo, a gente faz uma organização mensal. Como tem um mês, eu já tenho mais ou menos noção daquilo que a gente está gastando de mercado, por exemplo. Mas o que nós percebemos, e eu já tinha percebido isso quando vim visitar em abril, é que o nosso custo de mercado ele seria muito parecido com aquilo que a gente já havia em Portugal, né? Com a exceção da carne, o que eu vejo é que os preços são basicamente os mesmos. Aqui a carne é um pouco mais cara, mas aí você tem produtos que são um pouco mais baratos, então acaba ficando ali naquele equilíbrio, naquela balança. Em relação a contas de casa, também existe um pouquinho de diferença, porque aqui é feito meio que uma estimativa durante 6 meses. Depois eu vou fazer um vídeo explicando, que eu acho que é mais fácil explicar em detalhe, para esse não ficar muito grande. Mas
em relação ao custo de vida, está dentro daquilo que nós esperávamos que fosse, pelo menos nesse primeiro mês está ali dentro daquilo que era esperado que fosse mesmo. Bom, então é isso. Eu espero ter conseguido abordar todos os temas que me foram perguntados nesse início. Deixar para vocês um pouquinho esse esclarecimento de como tem sido essa adaptação. Por enquanto, para nós tem sido muito tranquilo, porque como nós já tínhamos feito uma imigração anterior, meio que a gente já sabe quais são os processos e todas as etapas que nós vamos ter que passar. A maior dificuldade nesse primeiro momento tem sido mesmo essa questão das crianças ainda não estarem inseridas na escola, o que acaba atrasando um pouquinho na nossa programação, né, aquilo que nós tínhamos planeado para esse primeiro mês ou esse início, mas também nós acreditamos que no momento certo Deus vai abrir as portas e as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que Ele planeja para nossas vidas. Se eu esqueci de falar algum ponto que vocês acham importante, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque eu tô tentando responder todos os comentários, e também pode deixar lá no nosso Instagram, me chamar no direct, que eu sempre tô disponível para responder vocês. Sempre que possível, pode ser que eu não consiga responder no mesmo momento, mas eu sempre retorno para que a gente possa ter realmente essa interação, porque para mim é muito importante trazer conteúdos que sejam importantes para vocês estarem assistindo, além, claro, daquilo que é a proposta do canal, que é apresentar um pouquinho da nossa vida familiar fora do Brasil, né, e na Europa, em lugares que nós vamos conhecendo e que vamos descobrindo, culturas novas. Então essa é a nossa primeira proposta, assim. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço para que você deixe aqui embaixo nos comentários a palavra adaptação. E aí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem as propostas pra gente, para que a gente possa estar trazendo cada vez mais conteúdos interessantes e que possam acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.